Olá, bem-vindos. Olha, vamos começar com uma reflexão. Já pararam para pensar no que de fato molda as nossas decisões, os nossos valores, a forma como a gente enxerga o mundo? A verdade é que existem sistemas de ideias, as chamadas ideologias, que trabalham nos bastidores da nossa mente. E muitas vezes, sabe, elas são tão sutis que a gente nem percebe. Isso nos leva direto a uma questão central que o nosso material de base levanta. Será que a nossa mente está sendo moldada pela palavra ou por essas ideias do mundo que estão por toda a parte? A resposta a essa pergunta, segundo a análise que vamos ver, meio que define o nosso rumo, não é? Ok, então, para a gente entender bem essa tensão, vamos percorrer um caminho de 5 passos. Primeiro, vamos definir direitinho o que é uma ideologia. Depois, a gente vai analisar a anatomia dela, sabe, os seus componentes. Daí, vamos ver o conflito de valores que isso tudo gera, como pode até secularizar a mensagem do Evangelho. E, por fim, claro, como as fontes sugerem que se defenda a verdade bíblica. Vamos lá, começando pelo começo. O que é, afinal, uma ideologia? As fontes que a gente está analisando definem isso não como um mero conjunto de opiniões. Não. É algo bem mais profundo, bem mais estruturado. Pense nisso como se fosse um mapa mental. Uma ideologia oferece um sistema completo para interpretar o mundo, sabe? Dando respostas para aquelas grandes questões. Qual o propósito da vida? O que é certo? O que é errado? E talvez a melhor analogia que o material traz seja essa, a de um par de óculos. É genial, pensem bem. Quando a gente coloca esses óculos, tudo o que vemos é filtrado por aquelas lentes. E o mais interessante é que, muitas vezes, é tão subtil que a gente até esquece que está usando. Mas, beleza, como é que essas ideologias são construídas? Para a gente entender de verdade, a gente precisa olhar para os seus elementos centrais. Vamos dar uma olhada no que está, digamos, no DNA delas, de acordo com as fontes. Olha só este quadro, ele resume perfeitamente o conflito central. De um lado, temos ideias que nascem da perspectiva humana. Não existe verdade absoluta, o importante é ser feliz. Do outro lado, os princípios baseados na verdade bíblica, como apresentada nas fontes. A palavra de Deus é a verdade, não nos devemos conformar com este mundo. É um confronto direto, né? Duas visões do mundo que não se misturam. A primeira característica fundamental que as fontes apontam é que essas ideias elas têm uma fundação totalmente centrada no ser humano. É tudo baseado na razão, na experiência humana e não na revelação divina. Basicamente, aqui o ser humano é a medida de todas as coisas. E a análise que estamos a seguir usa uma passagem bíblica para reforçar esse ponto. Lá em Colossenses, o alerta é bem claro. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens e não segundo Cristo. Ou seja, é um aviso contra sistemas de pensamento que vêm só da tradição humana, que não estão alinhados com os ensinamentos de Cristo. E tem mais. A segunda característica é que essas ideologias se colocam como a autoridade final. Elas não aceitam um padrão superior como a palavra de Deus para serem avaliadas, entende? Elas são o seu próprio juiz, o seu próprio padrão. E por fim, a terceira característica. Esses sistemas de pensamento, eles resistem. Resistem ativamente a qualquer verdade que os desafie. Se aparece um facto, um princípio que confronta as crenças centrais deles, esse facto é rejeitado, é distorcido ou simplesmente ignorado. Então, quando a gente junta essas 3 características, o resultado é meio que inevitável, né? Um choque direto de valores. E não estamos falando de uma simples diferença de opinião, não. É um conflito sobre os próprios fundamentos da realidade. E esse conflito, que parece abstrato, ele se torna uma tensão muito, mas muito real em áreas práticas do nosso dia-a-dia, como a família, a ética, a moralidade. A gente vê isso se desenrolando na cultura, na política, até mesmo naquelas conversas de café. Essa inversão de valores, aliás, é descrita de uma forma muito forte na Bíblia. Lembra da passagem de Isaías? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal? É exatamente isso. O que antes era considerado errado, de repente passa a ser celebrado. E o que era bom, passa a ser visto como algo ruim. Pois é, e essa colisão de valores pode ter um impacto gigantesco. E segundo as fontes, um dos impactos mais subtis e talvez por isso mais perigosos é quando a própria mensagem do Evangelho começa a ser secularizada. E o material de base identifica claramente os sinais desse tal evangelho secularizado. É um evangelho que não fala de arrependimento, o foco fica todo em bênçãos materiais. Ele evita o tema da santidade. Ele prioriza a autoestima em vez da transformação espiritual. E, no fim das contas, promove um tipo de cristianismo sem discipulado. Basicamente, é uma versão da fé que valoriza o conforto pessoal acima da transformação espiritual.
Ok, diante de todo esse cenário, fica a pergunta: qual é a resposta? A parte final da nossa análise foca exatamente nisso, na solução prática e espiritual que as fontes propõem para defender a integridade da fé. E a orientação é bem clara, bem direta. Para navegar nesse mar de ideias são necessários 3 passos. Primeiro, um conhecimento realmente profundo das Escrituras. Segundo, um esforço consciente para renovar a mente. E terceiro, claro, usar o discernimento espiritual. E atenção aqui, tem um ponto que é absolutamente fundamental. A abordagem defendida é pastoral, não é agressiva. A luta, o combate, não é contra as pessoas que defendem essas ideologias, mas sim contra as estruturas de pensamento que se opõem à verdade bíblica. Isso faz toda a diferença. E tem um versículo em Colossenses que resume isso perfeitamente. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. É isso. A verdade deve ser defendida, com certeza, mas sempre com uma comunicação que seja gentil, sábia e, acima de tudo, cheia de graça. E para fechar, vamos terminar com uma pergunta que fica para a reflexão de cada um. A fé que se professa está preparada para dialogar com as ideias desta era ou corre o risco de ser silenciosamente moldada por elas? É algo para se pensar.